João capítulo 5 começa nos falando que depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Esse depois disso significa que ele está atrelado ao capítulo 4. Depois do que? Quando você vai no capítulo 4, na parte final, você vê que Jesus saiu de Samaria. João capítulo 4, Jesus estava passando pela região da Samaria, ele teve conversa com a mulher samaritana e depois que ele terminou de conversar com a mulher samaritana e ela se tornou a primeira evangelista, Jesus voltou para a região da Galiléia, a região onde ficava a cidade de Nazaré, onde ele cresceu. E quando ele chegou na região da Galiléia, um homem pediu a ele que o acompanhasse, porque a sua filha estava doente. Então Jesus disse, conversando com esse homem e com as pessoas que estavam à volta: vocês não acreditam se não houver nenhum milagre, não é mesmo? E aí depois Jesus disse: pode voltar para a sua casa, porque vai ser feito, seja feito da maneira como você deseja. E aquele homem voltou para a sua casa, e quando ele chegou, a filha estava curada, e ele perguntou para as pessoas ali: qual foi a hora que ela ficou bem? E eles responderam: a hora. E aquele homem entendeu que a hora em que a filha ficou boa foi exatamente a hora em que ele tinha estado com Jesus. E aí, isso aconteceu na região da Galiléia. Depois disso, agora nós estamos entrando no capítulo 5. Depois disso, ou seja, depois que ocorreu essa cura dessa filha nessa região da Galiléia, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Então aqui Jesus estava vindo da Galiléia. Ele subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, essa Porta das Ovelhas aqui é uma porta do templo. O templo em Jerusalém tem 12 portas, e uma das portas é essa porta, a Porta das Ovelhas. Então, Jesus ali em Jerusalém, à próxima Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos esperando o movimento das águas. 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Verso 5. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. 6. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 8. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Versículo 9. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Verso 11. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Verso 12. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? Versículo 13. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Versículo 14. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Versículo 15. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Verso 16. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Verso 17. Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai,
fazendo-se igual a Deus. Verso 19: Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Verso 20: Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Verso 21: Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Versículo 22: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. 23: Para que todos honrem o Filho, como honram ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. 24: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 25: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. 26: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. 27: e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. 28: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. 29: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. 30: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. 31: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. 32: há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Versículo 33: vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Versículo 34: eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. 35: ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. 36: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. 37: o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. 38: e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. 39: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. 40: e não quereis vir a mim para terdes vida. 41: eu não recebo glória dos homens. 42: mas bem conheço que não tendes em vós o amor de Deus. 43: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. 44: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? 45: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. 46: porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Versículo 47: mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, nesse texto de João, no capítulo 5, nós vemos que o fato principal aqui do capítulo 5 é a cura do paralítico junto ao tanque de Betesda. E um segundo tema importante aqui é: Jesus é desafiado pelos fariseus por ter realizado uma cura em dia de sábado. Então, João capítulo 5 também traz a temática da questão do sábado, onde Jesus quebra essa questão do sábado. Ele fala que essa situação é uma situação para ser tratada biblicamente. Os apontamentos que nós podemos tirar desse texto de João capítulo 5 é o de que Jesus sempre estava em movimento.
Nós vemos no capítulo 4 que ele estava em Samaria, no mesmo capítulo 4 ele foi para a Galiléia e depois aqui no capítulo 5 ele foi até Jerusalém. Isso nos fala a respeito de movimento. Jesus não ficava parado, mas ele ficava sempre fazendo a vontade de Deus. E lá no capítulo 4, inclusive, Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Uma segunda coisa que uma segunda nota que podemos tirar aqui de João, capítulo 5, é que Jesus sempre procurava fazer o bem. Ele poderia estar em movimento, ir de um lado para outro, focado em ganhar dinheiro, focado em conseguir fama, focado em conseguir algum outro interesse seu, mas ele estava sempre preocupado em fazer a vontade do Pai. Então, quando ele chega em Jerusalém, ele se depara com aquele tanque de Betesda e ele vê no meio daquela multidão. Jesus poderia ter reparado em muitas coisas. Muitas pessoas, quando estão diante da multidão, reparam nas roupas que as pessoas estão usando, reparam em uma pessoa específica, reparam em como as pessoas estão ali, quanto tempo estão ali. Mas Jesus, olhando para aquela grande multidão, veio, com meio de tantos cegos, coxos, paralíticos, veio e olhou para esse paralítico, que estava ali já há 38 anos. E Jesus mostra que ele sempre procurava fazer o bem. A atenção de Jesus estava para fazer o bem. Outro ponto que podemos tirar aqui é que, podendo fazer o bem, ele ia e tomava atitudes práticas. Aqui no versículo 6, ele foi até o homem e perguntou: queres ficar são? Isso aqui nos mostra o princípio do serviço. Embora Jesus fosse o Filho de Deus, ele sempre usava os dons, os talentos, os poderes, as capacidades, as habilidades que ele tinha a serviço dos outros, manifestando a sua bondade. Ele foi até o paralítico e perguntou: você quer ficar são? O enfermo aqui não ele disse: não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. Nesse versículo 7 nós podemos tirar uma lição. Muitas vezes nós estamos com Deus do nosso lado, oferecendo ajuda, oferecendo solução e resposta para o nosso problema, e nós não conseguimos ver que é o próprio Senhor, que é o próprio Deus que está do nosso lado para dar a resposta. E nós dizemos: será que Deus vai fazer? Esquecemos de colocar as nossas demandas e as nossas preocupações nas mãos de Deus. Paulo, falando a respeito disso, escreveu em Filipenses capítulo 4, verso 6: não andeis inquietos por coisa nenhuma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de vosso Pai por meio das orações e das súplicas com ação de graças. No versículo seguinte, que é o versículo 7, vai dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos falam que as nossas demandas precisam ser conhecidas diante de Deus. Nós precisamos conhecer o poder de Deus. E esse paralítico aqui estava recebendo um convite para receber a cura do próprio Senhor e ele não percebeu que o Senhor é que estava falando com ele. Precisamos perceber quando Deus está falando conosco para seguir na vontade e na justiça dele. Uma outra coisa que nós tiramos aqui é que aquele homem ficou são imediatamente. Então, quando Deus age, ele age de uma vez só. Ele tem poder tanto de agir por meio de processos, onde Deus começa a fazer o seu trabalho na nossa vida aos poucos e lentamente, como também Deus tem poder de realizar os milagres de maneira imediata. Aqui, Jesus operou o milagre e ele ficou são imediatamente. Logo, ele levantou a cama e foi para sua casa. Uma outra lição
que nós podemos tirar aqui é que não existe mais aquela ideia de que nós precisamos guardar o sábado, ficar o sábado sem fazer nada e descansando, porque Jesus, quando curou esse homem no sábado, disse: pode pegar a sua cama e voltar para a sua casa. Quando Jesus fez isso, ele mostrou para nós: não há mais necessidade de se guardar o sábado. Essa era uma ordenança do Antigo Testamento. Agora pode realizar o seu trabalho normalmente. Uma outra coisa que nós tiramos aqui dessa história, desse acontecimento aqui, é que quando Jesus encontrou esse paralítico no templo, ele disse para ele: não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Esse versículo nos dá a entender que esse paralítico estava ali naquela cadeira há 38 anos, mas ele deve ter cometido algum erro. Eu, lendo esse versículo, chego a essa conclusão. Ele estava naquela cadeira de rodas em razão de algum pecado que ele tinha cometido. E Jesus o curou. Por que eu digo isso? Porque quando Jesus encontrou ele no templo, Jesus disse para ele: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então, ele estava naquela situação por causa do pecado. E Jesus o curou e disse: não peques mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. E aquele homem anunciou aos judeus que era Jesus que o curara. Mais uma coisa que nós tiramos aqui dessa leitura: sempre que alguém tiver um encontro com Jesus, ele vai falar a respeito desse encontro com Jesus. E uma outra coisa que nós vemos é que Jesus, ele mostra que Deus trabalha constantemente, ele também trabalha constantemente. E nós encontramos muitas pessoas que vivem reclamando da vida, dizendo que precisam trabalhar. Pois olha o versículo 17 aqui no topo da tela. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, qual era o trabalho de Jesus? Visitar as aldeias, visitar os lares, as casas, orar por aqueles que estavam doentes, orar pedindo que Deus traga solução para aqueles que estavam ali pedindo. Então, esse é o trabalho daqueles que seguem o sacerdócio, no caso aqui de Jesus. Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus, portanto, fala que o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Tem muitas pessoas que vivem preocupadas em ter o final de semana para ter o seu descanso. Mas Jesus, falando a respeito de Deus, fala: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Era sábado e Jesus estava ocupado, fazendo a vontade do Pai. Aqueles que recebem a Jesus e que compreendem que a nossa missão nessa vida é anunciar o reino, vão usar o seu tempo de maneira produtiva, investindo em ler a palavra e aplicar a palavra dentro da sua casa, dentro da sua família, fazendo o serviço para que a sua própria família prospere e possa ser uma família que abençoa as outras famílias. Agora, porque Jesus disse para eles: o meu Pai trabalha até agora e eu também, os judeus queriam matar Jesus. Porque quando Jesus dizia: eu sou filho de Deus, eles ficavam cheios de raiva. Ficavam com raiva porque para eles não conseguiam acreditar que Jesus era o Cristo, o ungido que havia sido enviado por Deus. Agora Jesus veio e responde a eles: na verdade, eu vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Jesus aqui estava mostrando a sua natureza divina. Ele estava como carne, mas ele estava mostrando para os seus opositores: eu só consigo realizar os milagres que eu estou realizando
justamente porque eu faço para o meu Pai. Quando eu faço essas obras, estou fazendo para Ele. E tudo que o, o Pai faz, o Filho o faz igualmente. Nós comentamos, quando abrimos o capítulo 1 de João, no primeiro vídeo aqui desta série, que João fala aqui no capítulo 1, logo no versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Quando João começou a escrever esse evangelho, colocando no princípio era o Verbo, ele estava fazendo uma referência ao texto de Gênesis, para lembrar, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui, João começa a escrever o seu evangelho, dizendo, no princípio, Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e tudo o que Deus fazia lá no princípio, no Gênesis, quando Deus disse, haja luz e houve luz, era Jesus que estava como o Verbo. Jesus é a palavra. Ele estava realizando aquilo que Deus estava dizendo. Por isso que o versículo 3 aqui fala, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo que foi feito por Jesus, porque Jesus já estava com Deus lá no princípio, quando a terra foi criada. Então, voltando aqui para o capítulo 5, nós vemos aqui no versículo 19 que Jesus está falando isso para eles. Na verdade, eu vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Jesus é Deus, ele estava com Deus, e por isso ele realizava os milagres que realizava. E Jesus continua dizendo, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Agora Jesus fala, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. Uma outra coisa que nós tiramos aqui da leitura do capítulo 5 de João é que só pode se achegar a Deus aquele que reconhece Jesus como Filho. Está aqui nos versículos 22 e 23. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Então Jesus está dizendo, aquele que não recebe Jesus, não conhece a Deus. Para nós chegarmos até Deus, nós precisamos passar pela honra a Jesus, porque foi o próprio Deus que deu a honra para Jesus. Nós vemos aqui que no capítulo 3, Jesus fala justamente sobre isso. Ele fala aqui no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Como que é a condenação? Está aqui no 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então Jesus aqui, no capítulo 3, ele falou que ele era o Filho e Deus enviou o Filho para que pudessem, pelo Filho, chegar até ele. Outra coisa que nós tiramos aqui de João, no capítulo 5, é que Jesus falou aqui no versículo 24, na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você só recebe a salvação e a vida eterna se você crê em Deus e se você recebe Jesus como Senhor. Se você não recebe, não tem como você estar com Deus. Versículo 25: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jesus aqui está falando a respeito das pessoas que vivem nesta terra e que estão longe de Deus. Quando elas ouvem a palavra, elas têm a chance de conhecer a Cristo e de recebê-lo. E quando uma pessoa recebe Jesus, ela passa da morte. O que é a morte? É você viver longe dos caminhos de Deus. Mas quando você recebe a Jesus e você recebe os mandamentos para obedecê-los, você passa da morte para a vida. E é triste dizer que existem muitas pessoas que estão vivendo nessa vida, mas estão vivendo como pessoas mortas, porque elas estão procurando fama, poder, dinheiro, estão preocupadas com as coisas dessa vida e são coisas que perecem, são coisas que são passageiras. Aqueles que se ocupam apenas desta vida estão mortos, mas aqueles que ouvem a palavra e começam a caminhar no movimento do Senhor Jesus recebem a vida. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim Deus deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Esse versículo 26 nos mostra um atributo de Deus, autoexistência. Deus, ele existe por ele próprio. Ele não precisa de alguém. Nós dependemos do fôlego de vida de Deus para termos vida. Nós não somos autoexistentes. Se Deus tirar o fôlego de vida de nós, nós morremos. Mas Deus não precisa disso. Ele é autoexistente. Ele tem o poder de manter a si próprio, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele governa, ele tem a vida nele. E ele deu esse atributo para o Filho, que é Jesus. Versículo 27. Ele deu o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Agora Jesus fala: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Mais uma vez, Jesus está falando a respeito daqueles que estão mortos. Então, Jesus fala no versículo 25 e no versículo 28 que ele veio para trazer vida, para tirar as pessoas da morte. Versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Agora, no versículo 29, Jesus está falando a respeito de outra vida. Quando nós morremos, nós ficamos adormecidos. Jesus um dia voltará. Quando ele voltar, aqueles que forem para o arrebatamento só serão arrebatados depois da ressurreição dos justos. Agora, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro e subirão aos céus, e depois haverá o arrebatamento. Os que morreram longe de Deus não ressuscitarão nesse momento. Eles só vão ressuscitar no momento do juízo final, e eles serão ressuscitados para a sua condenação. Agora Jesus fala que ele não faz nada pela própria vontade, mas pela vontade do Pai. E Jesus aqui disse mais uma coisa, que as pessoas estavam aguardando que Jesus fosse reconhecido como Jesus, porque João Batista deu testemunho dele. E Jesus vem e fala no versículo 34, eu não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Agora ele fala de João Batista. O João Batista, ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Jesus está dizendo, por mais que um homem possa pregar a palavra de Deus, esse homem é um humano, ele vai morrer, cedo ou tarde. Então, muitas pessoas se apoiam num pastor, se apoiam num cantor, se apoiam em alguém que é uma pessoa famosa, que está ali pregando a Bíblia, louvando algum hino,
Mas se essa pessoa tropeça e essa pessoa cai, ou se essa pessoa morre, aquela pessoa que estava apoiando-se nessa pessoa, nesse cantor, nesse pastor, ela acaba caindo. Porque Jesus aqui, uma aplicação desse texto, eles estavam se apoiando em João Batista. Jesus disse: tudo bem, ele era a luz provisória e vocês quiseram ter a alegria provisória. Agora eu, que sou o filho, estou aqui. Então, se você está preso a alguém, comece a colocar a sua confiança mais em Jesus. Porque esse alguém que você segue, pastor, cantor, líder, pode eventualmente tropeçar e com certeza vai morrer. E a sua confiança em Deus, se ficar dependente dessa pessoa, vai acabar sendo frustrada, você vai acabar se decepcionando. Mas aquele que confia exclusivamente em Jesus, Jesus não erra, Jesus não falha, Jesus não vira a cara para você nos momentos das suas dificuldades. Jesus não cai no erro de se envolver em alguma coisa errada para gerar escândalo. Então, se você se apoiar em Jesus, você não vai tropeçar. Jesus disse: o Pai me enviou e a sua palavra Ele mesmo testificou de mim, e nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Agora o versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus aqui está ensinando. Se alguém falar alguma coisa fora da Bíblia, fora da palavra, essa pessoa que disse isso, disse algo que não é verdadeiro. O que é verdadeiro é o que está na Bíblia. Por isso você precisa ler a Bíblia, para que você conheça as Escrituras e saiba como proceder. E vamos ver aqui mais o que. Jesus fala que ele veio em nome do Pai, e que aqui no versículo 44, como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Aqui no versículo 44 tem mais uma aplicação. Tem muitos cantores gospel, tem muitos pastores, que eles ficam dando honra uns para os outros. E eles ficam ali, criando canal da internet, criando canal do YouTube, ou mesmo dentro das suas igrejas. Um fala bem do outro e eles esquecem de oferecer para o povo a aliança diretamente com Deus. O pastor não deveria ficar preocupado em falar bem a respeito de si próprio. Ele tem que se preocupar em levar as ovelhas para conhecerem a Jesus, para conhecerem a Deus, porque é Jesus que salva. E nenhum pastor, cantor ou qualquer outra pessoa pode querer roubar as ovelhas de Deus. E agora, terminando aqui, Jesus disse: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Jesus aqui estava dizendo o seguinte: Moisés, aqui, significa o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando Moisés estava conduzindo o povo pelo deserto para levá-los até a terra de Canaã, Deus estava usando Moisés como um tipo de Cristo. Moisés era um modelo de que Deus queria que as pessoas se apegassem diretamente em Deus. E aqui Jesus estava dizendo: eu não preciso acusar vocês de vocês estarem no caminho errado, porque quando Moisés veio, vocês falam tanto do Moisés, mas os pais de vocês não confiavam nele, não acreditaram em Moisés. E vocês fazem a mesma coisa, porque se vós, versículo 46, se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então Jesus estava dizendo: se vocês lerem os livros do Pentateuco, lá está escrito a respeito de mim. Lá está escrito que eu estava com Deus. De fato, foi Moisés que escreveu o Gênesis. Deus deu a revelação da criação do mundo para Moisés. Então, quando você lê Gênesis capítulo 1,
você vê no versículo 27 que está escrito assim: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Está no plural esse texto. Então ali, Jesus está dizendo: eu já estava ali. Eu estava com o Pai, eu estava com o Espírito Santo, mas vocês não conseguem enxergar a minha existência entre o Pai e o Espírito Santo, formando a Trindade. Então, vocês leem tanto a Bíblia e não entenderam que eu sou o Filho e que estou aqui em nome de Deus. Essas são as considerações que nós tiramos de João no capítulo 5. Deus abençoe.